Agora é o momento de nós treinarmos com as questões, mas ainda antes de nós inserirmos as questões, é interessante a gente aqui trabalhar como a banca FCC cobra, tá? O assunto pronome. Como que a banca cobra esse assunto? Então, vamos aqui observar a primeira forma como a banca cobra, tá? E é a que mais é cobrada, tá? Então vamos lá. A questão, ela pede identificação de palavra que retoma a outra. Então, você observou comigo, né, que o pronome ele pode estar no recurso chamado anafórico, de retomada de palavra anterior, mas também pode ser o recurso catafórico. Essa questão aqui pede simplesmente o seguinte: olha, para a gente identificar que palavra retoma a outra. Só isso, que palavra retoma a outra. Aí o que a banca faz? Ela vai lá e coloca o a artigo, o a preposição, né? O a pronome pessoal. Opa, se é pronome pessoal, a gente já sabe que retoma a palavra anterior. Então, basicamente, a gente observar a gente identificar esse pronome pessoal. Basicamente isso. Se a banca colocasse assim, grifasse, né, esse a aí, grifasse e pedisse assim, marque alternativa em que haja pronome pessoal. Pronto, seria a mesma coisa, basicamente, só que ela pede dessa forma, tá? Juntando, né, conciliando aí com o mecanismo de coesão. Então ela quer que a gente saiba diferenciar artigo, então os artigos o a, os, as, tá legal? Às vezes a gente tem lá o artigo os, ele fala lá artigo os, não retoma. Artigo não retoma. O artigo ele precede um substantivo. Os amigos, as amigas, o amigo, a amiga, né? E aí ele coloca um pronome pessoal oblíquo átono, né? O, os, a, as. Opa, é ele que retoma, tá bom? Beleza, então aqui, ó, coloquei exemplo para você. A aluna está disposta a manter seu estudo, ainda que o colégio não a atenda. Então veja, a gente tem aqui o artigo a, né, diante do substantivo aluna. A gente tem aqui a preposição a, diante do verbo, é preposição. Diante do verbo, o a só pode ser preposição. Tá legal? Beleza, tranquilo. E aí você vai perceber, diante desse infinitivo aqui, né, disposta a manter, ele não vai se flexionar. Às vezes a gente tem até mesmo algum pronome átono, como a gente viu na colocação pronominal, o pronome átono pode ficar proclítico, não é? A gente percebe que ele retoma. Mas essa palavra aqui, disposta a, perceba, o a ele foi exigido por regência nominal. Disposta exigiu a preposição a, então só pode ser preposição. Né? Beleza. E aí você percebeu, opa, esse a aqui, cara, ele é um pronome pessoal oblíquo átono. Ele retoma quem? Ele retoma o substantivo aluna. A aluna está disposta a manter seu estudo, ainda que o colégio não a atenda, não a entenda, não entenda a aluna. Tá legal? Então esta é a ideia. Você percebe então aí o pronome átono. Então basicamente é assim que a banca coloca. E o comando da questão que você vai verificar é isso aqui, ó. Retoma uma expressão mencionada anteriormente no texto, a palavra sublinhada em. Então é exatamente como está aqui, ó. Tá? A palavra sublinhada em. Qual delas aqui, ó? E retoma. Opa, é esse A aqui, Teo. Show. Às vezes, a banca também cobra a diferença dos ques. Tá? O que é conjunção integrante, a gente vê isso na aula de oração subordinada substantiva, e o que é pronome relativo. A gente então trabalhou o pronome relativo, observou, né, que o pronome relativo é aquela palavra, é o que retoma um substantivo anterior, e eu consigo trocar esse que por o qual, a qual, os quais, as quais. Então, este pronome relativo, ele retoma palavra, beleza? Ok. Aqui vamos observar o seguinte, olha só. Ele disse que Juvenal ganhou o jogo. Ele disse isso. Na aula de orações subordinadas substantivas, você vai perceber isso. Que a oração iniciada pelo que, nós conseguimos trocar pela palavra isso, ok? Esse que é uma conjunção e, naturalmente, a gente percebe que esse que não retoma palavra nenhuma. Olha só esse próximo. Juvenal, que ganhou o jogo, pagou uma bebida para todos. Agora você vai perceber, a gente consegue grifar aqui o que ganhou o jogo e trocar pela palavra isso, Juvenal isso, não cabe. Aí você troca esse que por o qual. Juvenal, o qual ganhou o jogo, pagou uma bebida para todos. Então você sabe que esse que aqui é pronome relativo. Show de bola? E esse anterior aqui, ele é uma conjunção integrante. Então, quando no comando da questão está assim, retoma uma expressão mencionada anteriormente no texto, a palavra sublinhada em.
Então nós tivemos lá esse que, e ele disse que Juvenal ganhou o jogo, não cabe, ele não retoma. Agora, esse que aqui, pronome relativo, sim, ele retoma Juvenal, ok? Juvenal, o qual ganhou o jogo, tá? Então cuidado com isso. Beleza, então pegamos aqui esse estilo de cobrança, se você verá muitas vezes, tá? A gente vai verificar muitas vezes esse tipo de questão aqui. Outra forma que a banca cobra é a questão que pede a identificação da palavra que foi retomada. Então, nós temos lá uma frase e nós temos uma palavra que retoma outra, um pronome, né, que retoma uma palavra anterior. Que palavra anterior foi retomada? É isso. A banca simplesmente pede isso. Tá? Então, o comando da questão normalmente é o termo sublinhado no primeiro parágrafo do texto, ou em tal determinado elemento do texto, refere-se a que outra palavra? Então, olha só, Juvenal dirigiu-se à amiga e disse à amiga, então esse lhe aqui, olha, retoma a amiga que estava triste. Então, esse lhe aqui retoma o substantivo amiga. Então, nas alternativas tem lá Juvenal, amiga, Godofredo, quem que retomou? Ah, retomou a palavra amiga. Pronto, marcou a alternativa e vai para frente, tá? Então, essa forma aqui também a gente vê bastante na prova. Em algumas situações, a questão pede a identificação do tipo de pronome. Então, são poucas as ocorrências, mas a gente tem percebido isso. Você, então, identificar o pronome pessoal, o pronome indefinido, o pronome demonstrativo, tá legal? A gente vai fazer algumas questõezinhas aqui sobre isso. E um detalhe importante que é uma marcação da banca FCC, tá? É uma forma de ela cobrar bem peculiar, tá? Que é o seguinte, ela cobra o valor dos pronomes átonos OA, OSAS, e aí observando que OA, OSAS é objeto direto, né? Então vão ocupar a função de objeto direto, e o lhe, lhes, ocupando a função de objeto indireto, tá? Também cabendo ser um complemento nominal, também cabendo um valor de posse, tá? Então só para a gente observar aqui. E o que acontece? Por que nós empregamos os pronomes de maneira geral? A gente, então, substitui uma palavra anterior, para evitar repetição desnecessária. Tá? E os pronomes pessoais são bem empregados quanto a isso. Então, o que acontece muitas vezes? A banca coloca uma frase em que há uma repetição, né, de um termo. Então, tem lá o objeto direto, aí coloca uma preposição antes, tem lá o objeto indireto, são as mesmas palavras. Né? Aí colocam outra, perto de outro verbo, como objeto direto. E aí essa repetição. Então, quando ocupa a função de objeto direto, eu posso trocar por o, a, os, as, dependendo de quem é o núcleo. Ocupando a função de objeto indireto, eu vou trocar por lhe, lhes, dependendo de quem é o núcleo desse objeto indireto. Tá legal? Isso a gente vai verificar aqui, realizando muitas questões. E normalmente o comando da questão é: evitam-se viciosas repetições da frase acima, substituindo-se os elementos sublinhados na ordem dada por. Então, uma questão bem gostosa de fazer, bem o estilo mesmo da banca. E aí é o seguinte, juntamente com isso, a banca também gosta de cobrar a colocação pronominal. Só que é o seguinte, a gente não tem visto, nos anos atuais, a gente não tem visto muitas questões de colocação pronominal. A banca faz questão de cobrar o emprego dos pronomes átonos, mas a colocação, muitas vezes, ele está integrado, está dentro dessa questão aqui que cobra emprego de pronome átono. E a gente vai fazer muitas questões e você vai verificar isso com muita tranquilidade. Tá legal? Show! E por último, o que ela também cobra é o valor de posse. A gente identificar o valor de posse num pronome pessoal. Roubaram-lhe a bolsa. Roubaram a sua bolsa. Roubaram a bolsa dela. Então, o valor de posse. Isso significa que você consegue trocar pelo pronome possessivo. Show de bola. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui o seguinte, olha só. A gente tem aqui um texto, tá? Já marquei para você aqui alguns pronomes, tá? Ó, aqui também, tranquilo, tá? E aí o comando da questão é o seguinte, olha, é a referência, né? A referência aqui, palavra. Observe os pronomes destacados nos trechos a seguir e considere as afirmações feitas a respeito do sentido de cada um deles dentro do contexto apresentado. Então a gente tem aqui, olha, quando eu falo de humanidade, não estou falando só do Homo sapiens, me refiro a uma imensidão de seres que nós excluímos desde sempre.
Está lá no primeiro parágrafo, a gente vai ler ali com calma. Porque chega uma hora que você precisa de uma máscara, beleza? Você, ok. E aí ele pergunta o seguinte, olha, o pronome me se refere ao narrador? O pronome nós se refere ao Homo sapiens? O pronome você se refere ao leitor específico? Então aqui as afirmações 1, 2 e 3, tá legal? Belezinha? E a gente então tem que observar ali qual é a correta. O que a gente tem que fazer então? Aquilo que a gente tem certeza, a gente vai marcando aqui, vai eliminando a alternativa até chegar à correta. Show? Então, bora lá, vamos observar aqui o seguinte. Pronome me. Será que ele se refere ao narrador? Vamos lá. Pegando aqui, ó. Ninguém come dinheiro. Quando eu falo, ó, o narrador aí em primeira pessoa, tá vendo? Ó? Quando eu falo de humanidade, não estou falando só do Homo sapiens. Me refiro a uma imensidão de seres. Eu me refiro, eu falo, eu me refiro. Opa, o pronome me aqui realmente se refere ao narrador, ok? Gostei aqui, Terror, realmente se refere ao narrador. Número 1, cara, eu tenho certeza, Terror. Show. O que eu faço então? Se o número 1 eu tenho certeza, eu já posso eliminar a alternativa B de bola, porque não tem aí o número 1. Já posso eliminar a letra C, né, olha, porque o número 3 não tem o número 1 aí, tá legal? Belezinha. E a letra E também, aqui, ó. Olha aqui, ó, letra E também, porque o número 1 eu tenho certeza. Ok, então eu já eliminei B, C e E, está vendo? Show! Vamos agora ao próximo. Voltando para cá. E aí ele continua o seguinte, olha. Quando falo de humanidade, não estou falando só do Homo sapiens. Me refiro a uma imensidão de seres que nós excluímos desde sempre. Nós, seres humanos, excluímos desde sempre. Ok? Beleza. Quando falo de humanidade, não estou falando só do ser humano, do Homo sapiens. Eu me refiro a uma imensidão de seres que nós excluímos desde sempre. Caçamos baleia, que no caso é baleia, tá, gente? Porque eu tirei de imagem e ficou muito ruim. Tiramos barbatana de tubarão, matamos leão e assim por diante, que é a nossa humanidade, né? É disso que ele está falando. Então a repercussão disso, daquilo que a humanidade faz com o outro, né? Então é essa a ideia. Então, nós excluímos desde sempre. Quem somos nós? Os seres humanos, ok? Ah, sim, Terror, show de bola. Então vamos lá. Nós se refere aos Homo sapiens? Sim, aos seres humanos. Ah, sim, Terror, realmente, né? Isso repercute nos outros seres vivos, né? Então, número 2, certinho, gostei aqui, ó. Então tem tudo para ser a alternativa D de dado, né? Vamos aqui ao próximo. Você se refere ao leitor específico do texto, aquele leitor especificamente? O que eu quero chamar? Eu quero chamar a atenção disso aqui pelo seguinte. A gente trabalha, né? Trabalhou na parte, por exemplo, na aula de verbos, a gente trabalhou muito aquela ideia do narrador falar diretamente com o leitor, lembra? Então, a todo momento a gente buscava o pronome você, a todo momento a gente buscava o imperativo, lembra? Tranquilo. E aí a gente vai perceber o seguinte: você pode ser realmente uma fala direta com o leitor, que é o interlocutor, mas também ele pode ser tomado de sentido generalizante, né? Então, por exemplo, qualquer pessoa, né? Quando alguém faz isso, aí a gente tem uma tendência de colocar quando você faz isso, não você literalmente, mas quando alguém faz isso. Vamos observar o que cabe aqui, se realmente o pronome você se refere ao leitor específico. Vamos lá então observar. Olha só. É incrível que esse vírus que está aí agora esteja atingindo só as pessoas. Foi uma manobra fantástica do organismo da Terra tirar a teta da nossa boca e dizer: respirem agora, quero ver. Isso denuncia o artifício do tipo de vida que nós criamos, porque chega uma hora que você precisa de uma máscara, de um aparelho para respirar, mas em algum lugar o aparelho precisa de uma usina hidrelétrica, nuclear ou de um gerador de energia qualquer. Chega uma hora que você precisa de uma máscara. Você, leitor? Não, todos nós. Chega uma hora que o ser humano precisa de uma máscara. É isso. Então, é o pronome você empregado em sentido generalizante. Não se refere especificamente ao leitor do texto. Tudo bem? Por isso, número 3 está errado e a gente chega realmente à alternativa D de dado. Tudo bem? Show de bola! Vamos então à frente. Olha lá.
Retoma uma expressão mencionada anteriormente no texto, a palavra sublinhada em. E aí a questão grifou a e o. Está vendo? Olha. Qual é a palavra que retoma outra? É o pronome átono, o a, os, as, ok? A banca vai colocar aqui artigo, está diante de um substantivo. Ela vai colocar aqui a preposição a, beleza? Então vamos só observar isso, tá? Vamos encontrar o pronome átono aqui. E isso vai se repetir ao longo de muitas questões, tá? Então isso vai ajudar bastante. Olha lá. Assim veio andando pelo tempo afora até chegar àquele em que loterias rimaram com dias, e passou a comprar, passou a fazer isso. Então note aqui que esse a é apenas uma preposição, tá? Diante desse verbo comprar. Tudo bem? Beleza. Alternativa B de bola. Não buscou arrastar outros nem obstruir o caminho. Os caminhos, o caminho. Aqui é um artigo diante do substantivo caminho. Está vendo? Show de bola, tranquilinho. O ancião estende os dedos para escolher o número que há de dar a sorte grande amanhã. De dar a sorte, de dar uma sorte, a sorte. Sorte substantivo precedido do artigo a. Show? Belezinha, tranquilo. Então essas palavras não retomam outras, não é? Sim. A idade e depois da solidão vieram apurando aquele costume e o levaram a não deixar passar a loteria sem bilhete. E retoma quem? Não importa quem retoma, o que importa é, este o aqui é um pronome pessoal e ele retoma uma palavra anterior. Concorda? Ah, sim, terror. Belezinha, então a alternativa D de dado é que a gente marca. E o levaram alguém, não sei quem é, ok? Show! Mas lá aparecia alguém que o convidava a ficar. Veja, esse a aqui, ó, convidava a ficar. Convidava, rege aqui a preposição a. Então temos preposição a aqui. Show? Então a alternativa D de dado é a correta. A banca poderia ter pedido isso daqui da seguinte forma. A expressão sublinhada é pronome pessoal, e aí simplesmente você marca a alternativa D de dado. Tá aqui, é pronome pessoal aqui. Show? Mas ela faz esse pedido. Por quê? O pronome pessoal, ele retoma uma expressão mencionada anteriormente. Tá legal? Tranquilinho? Deu para perceber esse estilo de cobrança da banca FCC, certo?